Glória a Deus. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 17. Está escrito assim, mas antes vamos orar. Bondoso Deus, Tu sabes do meu coração e que não há nenhuma alegria, Senhor, em ter que falar o que falei a Teu povo. Ó Deus, Tu sabes de tudo, Senhor. Nos ajude a sermos corretos com os irmãos, com os que pecaram, Senhor, repreendê-los. Como Paulo fez, Senhor, aquele que tinha sido condenado por ter tido um caso adúltero em Coríntios. Ele foi repreendido e voltou, Senhor, mas a repreensão aconteceu. Nos ajude a sermos assim, repreender, Senhor, e esperar o arrependimento, e caso haja arrependimento, Senhor, nós sermos bons em reintegrar essas irmãos e irmãs. Mas, Pai, sobretudo, nos concede sermos corretos com Tuas coisas, Pai. Por favor, sabendo que nós mesmos somos beneficiados da Tua graça e da Tua misericórdia, nos ajude a estender isto a quem errar e que chegar ao nosso conhecimento. Enquanto lemos a Tua palavra, Senhor, temos já pouco tempo desde agora, mas fala ao Teu povo, Senhor, dá o recado conforme a Tua vontade. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E veio, 17, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Meus irmãos, na última escola bíblica, eu iria pregar sobre o que desejas. O que é que você deseja? Citando, e cheguei a ler o texto de 57 de Isaías, onde diz, para o que você faz no seu passatempo e para o que você escancara a sua boca? O que é que está em seu coração? Então eu fiz algumas anotações aqui, e quando foi hoje, e não consegui pregar sobre isso na última escola. Mas hoje, de maneira bem sucinta, eu quero dizer, o que é que você tem desejado? Quando eu ouvir uma palestra de estímulo, de empreendedorismo, eu ouvi uma conversa assim, o homem dizia, o que é que você quer ser daqui a quando for velho? Eu quero ter uma casa, eu quero ser aposentado, eu quero viver assim, assim, assim. Tudo bem. O que você faz hoje? Hoje eu sou um pedreiro, ok? E você deseja terminar a sua vida assim, assim, assim? Pois bem, pegue um pedreiro velho, com 30 anos de profissão, veja o que ele alcançou. É exatamente isso que você vai alcançar. Não, eu quero ser um funcionário público, aposentado. Muito bem, isso para um jovem, no caso. Vai então conversar com um funcionário público aposentado. Você vai ser aquilo. Você vai ser aquilo que você construir. Vocês estão me entendendo? Então nós devemos hoje agir conforme
o nosso sonho lá adiante, o que nós desejamos. Aí nós gastaremos todo o nosso tempo e o nosso esforço investindo neste sonho. Amém? Qual é o nosso sonho? O que você deseja, cristão? Eu desejo ir para a Nova Jerusalém. Eu desejo a presença de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para as pessoas que alcançaram a presença de Deus e vou agir como elas agiram. Abraão, ele alcançou a presença de Deus. Como foi que ele agiu? Deus veio até ele. E nisto todos nós somos iguais, porque Deus também veio até nós. E disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O que aconteceu? Abraão saiu. Se você também sair, você encontrará o mesmo benefício que Abraão encontrou. Porque Abraão foi convidado para andar na presença de Deus e ser perfeito. E Abraão não disse: olha, eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu tenho meus parentes aqui, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. Não. Abraão saiu. O que ele estava desejando? Obedecer à voz de Deus. Nesta manhã, o que é que você está desejando? Algumas pessoas desejam estabilidade financeira, sucesso no trabalho. Muito bem. Depois que você alcançar isto, como será a sua vida? Eu conheço um casal, vou citar um casal, enquanto eu falo, pensarei nesse casal. Um casal bonito, bem-sucedido, numa casa cara, numa grande cidade. Filhos bonitos, pareciam capa de revista. Os filhos que tinham bem um casal, né? O sonho completo. O homem não era muito bonito, que homem é bicho feio. Mas a mulher também não era bonita, que mulher bonita só a minha, vocês sabem. Mas era um casal que teve duas crianças bonitas. O menino bonito, a moça bonita. Tudo perfeito, casa boa, carro bom, dinheiro. Tinha um prédio na avenida de comércio. Só um prédio, num lugar bem movimentado, de 3 ou 5 andares. Enquanto eles estavam lutando para adquirir patrimônio, estavam juntos. Quando o patrimônio veio, o casamento acabou. Que Deus não nos dê nosso patrimônio, que lutemos todos os dias para ficarmos juntos. Eu fui visitar um casal, agora sim, num lugar simples, então não tem a ver com o quanto você tem. Era uma casa simples, ele morava com a sogra, e ele não tinha nada, o casal, mas aí, começando a trabalhar, a casa não tinha mais onde colocar móvel. E a moça me disse, a mulher, né, a esposa, disse: pastor, quando não tínhamos nada, a gente dormia num colchãozinho simples, aqueles de colchonete, mas aí o quê? A gente era feliz. Hoje nós temos tudo, e é, na verdade, uma casa simples, num bairro simples, mas a casa estava toda cheia de móveis. Nós temos tudo aqui, pastor, não tem lugar mais para colocar o móvel, e nós não somos felizes. Disse, só vivemos brigando. Aí eu disse, irmã Lúcia, é muito simples resolver esse problema. Você me dá tudo que você adquiriu e volta a ser feliz. Isso, claro, isso foi uma brincadeira, mas eu explicei isso. É porque quando nós temos bênçãos, nós começamos a brigar. Nós devemos parar de olhar para o que nós temos e agir como se não tivéssemos e trabalhar. Assim, esta igreja, devemos esquecer das coisas que para trás ficam e começar a trabalhar. Porque se pararmos para dizer, somos salvos, sou da mensagem, nós temos a igreja correta, não faz mais nada. Não, nós vamos continuar trabalhando como se tivéssemos feito zero para o Senhor Deus, e assim nós não estaremos ocupados com pouca coisa, com essas coisas que não edificam. O problema é que nós nos acostumamos, e nós já sabemos, se você para fazer nada, ficar com a mente vazia, você vai fazer coisa errada.
Quando o povo, diz a Bíblia, em 1 Coríntios 10, salvo engano, eles pararam ali no deserto para folgar, para descansar, cometeram idolatria. Quando você para descansar, para folgar, é justamente onde os pecados acontecem. Trabalhe sempre. Então você não vai ter tempo para o pecado. Agora, se você ficar folgando, feriando, brincando, distraindo, o diabo se aproxima. Como um leão. Você vê as gazelas brincando depois de uma moita. Então, o leão se agacha e começa furtivamente a se aproximar e a ganhar ali os espaços dentro da moita. E as gazelas brincando, ou então dois machos disputando uma fêmea. E o leão, enquanto eles estão brigando entre si, ou brincando, o leão vem dar o bote em um. Se paramos para brigar uns com os outros, se paramos para distrair e tiramos a nossa visão, o nosso foco do trabalho, o diabo se aproxima e nos vence. Por isso, sirvamos todos a Deus. Não é isso que você está desejando fazer, servir a Deus? Faça isto. Enquanto você cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Dê tempo ao Senhor. Faça algo para Deus. Porque assim o profeta, ele disse, quando o profeta foi um homem de vitória, ele começou tendo que caçar coelho e gambá para ajudar na sua casa. Mas terminou um homem bem de condição. Ele tinha os rifles que ele queria. Ele era colecionador de rifles. Era o que ele gostava. Ele tinha caçado onde ele quis, ele caçou. Ou em todos os lugares que ele desejou. Ele tinha um carro que o agradava, tinha suas caminhonetes, aquelas caminhonetes velhas, né? Aquele Chevroletzão. Ele ou andava de caminhonete, ele pescava, ele tinha bons amigos, ele comia bem, ele estava realmente realizado. E ele disse, eu poderia ter sido rico muitas vezes, mas ele nunca quis enriquecer. Por quê? Ele disse, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu faço as viagens para fazer o que eu quero pregar o evangelho. Ele disse, o que eu gosto é de pregar o evangelho, eu não preciso ser rico. Ele não estava desejando riqueza. E talvez não seja o seu caso, você não deseja riqueza, mas você deseja alguma coisa que não é exatamente a vinda de Jesus Cristo. Não é exatamente o céu. Então, para você, sua riqueza é isto. Se você, e digo isso rapidamente, de maneira clara, se você desejar servir a Deus, Deus fará a sua vida maravilhosa. Ele dará a você os seus sonhos, porque está escrito, agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele dará aquilo que você precisa. Oh, meus irmãos, gostaria que vocês realmente entendessem isto. Cuidem das coisas de Deus. Ontem a irmã Noemi teve reunião com alguns irmãos aqui para ajudar na obra. Então, há algo para você fazer e eu estou convocando você para fazer. Talvez você diga, eu não posso pregar, pastor, mas você pode cozinhar. Quando fizermos um encontro aqui, você pode ir para a cozinha, porque onde vamos, a comida é sempre de graça. Então, haverá ambiente para ser limpo. Essa casa tem que ser limpa também. Haverá que ter que cozinhar, haverá que ter que tratar de irmãos, bem receber, haverá que ter gentileza, hospitalidade. Quando você for chamada para fazer algo, então faça, meu irmão, minha irmã, porque Deus realizará os seus sonhos e os seus desejos. É a palavra. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Amém? Quero terminar então dando um pequeno testemunho, sem ser, com toda humildade. Deus tem sido bom para conosco.
é o meu testemunho. Deus tem me preservado, tem me segurado e tem me mantido no caminho. E nós estamos, então, meus irmãos, num excelente companheirismo. Nós temos irmãos maravilhosos e nós estamos entrando numa fase maravilhosa de um real companheirismo. Um companheirismo de calçarmos o mesmo sapato, usarmos o mesmo paletó, está me entendendo? De sermos irmãos realmente. Eu já sinto isto, está no meu coração, de sermos uma só igreja e de termos um só pastor, e este não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Sei que se cumprirá em nosso meio, que aquele que tem é como se não tivesse, e aquele que tem, vende o que tem e reparte com aquele que não tem. Se isso não acontecer literalmente, isso acontecerá no coração, porque da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. Isso está acontecendo. Estamos unindo nossos corações para servir a Deus. E é isso que eu peço a você, que você não rejeite, que você una o seu coração com o meu e nossos corações com nossos irmãos para servir a Deus, e Deus abençoará a sua casa, não faltará nada, se você primeiro tiver a coragem de dar a Deus a primeira oferta. Agora termino. E bem, eu fui bem rápido, hein? Graças a Deus. Amém? Tudo bem até aqui, né? Amém? O recado tem sido dado, irmão Manuel? É isso mesmo. Observe isto. Havia uma mulher, ela era viúva. Ela estava para morrer já de fome. E sabe que fome é fraqueza, não é coisa ruim morrer de fome. A fome morre no corpo e você ficar fraco. Ela ia fazer o último pão e dar a seu filho e morrer. Só que Deus havia visto ela. Será que é essa a nossa condição hoje? Será que o que vamos fazer para Deus é nosso último pão? Não é, meu irmão. Você vai fazer isso para Deus, isso que você pode fazer, e vai soprar pão à vontade na sua casa ainda? Se fosse pedido tudo que você tem, não seria muito, não. Mas não é o que nós estamos pedindo, não é o que nos pede. O problema é que vivemos sob uma grande pressão nesta era. A mulher foi pegar um cavaco, 2 cavacos para botar no fogo, para assar o pão, dar a seu filho e morrer depois. Um velho chegou em sua porta e disse: mulher, me dá um pouco de água. Que mulher irresponsável. Só tinha pouco e vai dar para um estranho? Será que nós somos irresponsáveis? O quanto eu sou irresponsável em pagar as contas da igreja primeiro do que pagar as minhas? Está vendo? Deus honra isto. A mulher então se virou para ir pegar a água e disse: também traga um bolo para mim, faze para mim, depois para ti. Ela disse: eu só tenho, ó meu Senhor, vive o Senhor, que eu só tenho um pouco para fazer para um pão para meu filho e depois morrermos. Ele disse: faz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. A farinha na panela não faltará, nem um azeite na botija, enquanto o Senhor não mandar chuva. Aleluia. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, eu tenho vivido este assim diz o Senhor. Eu sou esta viúva, porque não tem como eu ser, e eu falo isso com toda a humildade, então vou mudar a conversa. As pessoas pensarem de mim o que pensam, sendo que eu sou o que sou, é porque ele não tem deixado que a farinha cabe na panela. E quando a mulher fez isto, a sua panela rendeu e havia fome em todo lugar, menos na casa da viúva. E aqui em nosso meio não tem faltado o trigo, não tem faltado o azeite.
Se você conhecesse a alta estação das chuvas desta mensagem, e você fosse na seara hoje, você veria que nós estamos muito bem. É porque você não tem a experiência que eu tenho, mas eu estou afirmando, estamos bem com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos a viúva, mas não tem faltado a farinha. Deus não está pedindo a você, nesta hora, que você dê tudo que você tem. Eu, em nome do Senhor, estou chamando você para ajudar nesta obra, e Deus vai te abençoar. Você está preocupado em lutar as guerras, as suas guerras? Pare com isso. Lute a guerra de Jesus e deixe que Jesus lute a sua guerra. Eu acho que a vantagem é nossa, porque eu preferiria Jesus lutar por mim do que eu lutar por ele. Mas se ele botou eu, soldado tão ruim, para batalhar por ele, e ele quer batalhar a minha batalha lá em casa, para mim, se ele quer, ele sabe o que faz, eu não sei. Então, que seja feita a sua vontade. Busquemos todos nós o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus quem falou. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então eu tenho visto sinais de chuvas, eu tenho visto ajuda, eu tenho visto prosperidade, eu tenho visto isto começar, irmãos. E eu estou convidando todos vocês a isto. Fique em seu lugar no ônibus. Não saia por alguma doutrina, fique um pouco aí. Observe o irmão que eu citei agora há pouco, que ele viu tanta coisa acontecer e sempre esteve ao lado do seu pastor, e hoje ele é essa pessoa maravilhosa e Deus o tem honrado. E o tem dado a nós em companheirismo cristão. Então eu quero louvar a Deus por todas as suas bênçãos e convidar a você a continuar caminhando, servindo a Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Amém. Aleluia. Eu quero que os irmãos orem pelos fracos na fé, pelos doentes. Há, inclusive, algumas visitas para fazer que não aconteceram. Se nós tivéssemos aquela pessoa que visita, já visitando, já teria visitado aquele irmão, aquela irmã. Mas nós estamos desenvolvendo essa parte. E porque eu não fui visitar, ninguém ainda foi visitar. Isso não está certo. Mas nós podemos orar. Orem por aqueles que estão faltosos, fracos na fé, os doentes, não é? O nosso irmão Reginaldo está se recuperando, é nosso. E nós devemos orar por ele e visitá-lo quando for oportuno. Nem sempre é oportuno visitar alguém que está se recuperando. Nós entendemos isto. Mas ele é nosso irmão, está passando lutas, é nosso dever orar e auxiliar ele no que ele precisar. Ele vai saber que se ele não teve, foi porque não pediu. Nós estamos aqui para fazer, não somente ele, mas a família dele, e qualquer coisa referindo-se ao nosso irmão, nós estamos prontos a fazer. Então, orem pelos fracos na fé, os desviados. Se você notou a ausência de alguém, ore por ele, para que Deus o ajude, ligue para ele, né? E tenha um coração disposto a servir ao Senhor Jesus. E lembre-se sempre dessa igreja como um todo, como irmãos. Não somos um só, somos muitos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela inspiração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque não tem faltado a farinha, nem o azeite. E, Senhor Deus, não é por causa da viúva, é por causa do assim diz o Senhor. É porque a viúva tentou fazer para ti alguma coisa. Era um mísero bolinho, Senhor, não era muita coisa. Ó Jesus, nós também não podemos fazer muita coisa. Coisas pequenas, ó Pai. Mas nós pedimos que, por misericórdia, Senhor, por favor, receba a nossa pequena ofertinha, nosso pequeno bolinho, Senhor, que mal dá para alimentar uma criança. Recebe nosso pequeno esforço em te servir. E faz nossa casa prosperar, Senhor. E nos ajude. Não porque queremos uma casa próspera, é porque não queremos morrer de fome, Senhor.
A viúva não queria um carro novo, uma casa nova. Aquela viúva não queria nenhum tipo de regalia. O que ela queria? Subsistência, Pai. E é isso que eu peço ao Senhor. Nos mantenha vivos, servindo a Ti, saudáveis, Senhor. Que o pão de cada dia não falte, ó Deus, nem o renovo da força e da esperança para irmos de manhã, buscarmos o pão e lutarmos, Senhor Deus. Nos concede que nossa mão se solde a nossa espada e que lutemos até a vitória. É isto. Não damos conta sozinhos. Vamos perder a guerra se o Senhor não for conosco. Mas não temos opção, nós temos que ir à frente. E pedimos, nos perdoe, Jesus, nossas fraquezas, nossos pecados. E vem conosco enquanto vamos adiante lutando por tuas coisas. Naquilo que não podemos, que não sabemos, nós encomendamos nossas vidas a Ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor. E sei que Tu podes fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Porque Tu és muito mais maravilhoso do que nós conseguimos pensar. Recebe nossa humilde gratidão, nossas súplicas e orações e pedidos em nossos corações, que nós representamos por nossas mãos levantadas. As minhas estão para os céus. Tu és nosso Senhor, faz o que quiseres conosco e nos ajude. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Diga a Deus, abençoe a seu irmão. Vamos em paz.